Olá, boa noite, minha xará. Boa noite a você e as suas convidadas. Ah, legal. Então, eu sempre espero um pouquinho, até para a gente começar. É uma troca tão legal que nós vamos falar hoje, né? Sobre esses conhecimentos que melhoram a vida, né? E isso nos deixa, essas contribuições que as lives traz para as pessoas, que pode repensar, no mínimo repensar, né, Lu? Com certeza. Às vezes são coisas que parecem tão óbvias, né? A hora É, que você ouve alguém falando, aquilo dá uma ligada no cérebro, você fala, gente, nunca prestei atenção nisso. E a exatamente. partir daí tem uma revelação, né? O É, é conhecimento muitas vezes já existe, né? Mas a gente que acaba entrando num piloto automático e não se liga com ele, não coloca esse conhecimento em prática. Então, isso faz uma diferença extraordinária na vida da gente. Eu vou deixar a Lourdes se apresentar para vocês, mas eu queria dizer, né, que ela é terapeuta holística, né, é palestrante, compartilhamos aí do processo de crescimento do ser humano, né? Por isso que acho que a gente tem tantas afinidades, com uma carreira longa aí ao longo da vida, de experiência, de know-how propriamente dito, né? Então, mas eu vou deixar ela complementar aí a experiência dela. Vamos lá, Lu, fala aí, amor. Então, eu vou me apresentar para as suas convidadas e de você depois faz o mesmo para as minhas convidadas, né? Porque nós precisamos ter essa troca que é interessante, né? Tá bom. Então, eu sou terapeuta holística e organizacional, né? Como a minha xará já falou, sou pesquisadora, estudiosa, especialista em comportamento. E palestrante, escritora, mas o que me move mesmo é essa ânsia de conhecer os padrões de comportamento e entender o ser humano na sua essência. Porque é tão importante, gente, a gente conhecer a nós mesmos primeiro, porque se a gente não se conhece, a gente se engana com a gente, com quem a gente é, com o potencial que a gente tem, e a gente se engana com o outro, porque a gente acaba, de alguma forma, sempre refletindo no outro aquilo que vai dentro da gente, de uma forma consciente ou inconsciente. Né, Lourdes? Refletimos o nosso eu e as nossas sombras também, não Sim, é? sim. Então é isso. Você, minha amiga. Bom, para o pessoal aí que está seguindo a minha xará, eu sou psicóloga, sou mentora, sou professora universitária, sou uma estudiosa do comportamento humano. Inclusive, eu vou fazer um convite aqui para, se vocês quiserem depois ir lá no Telegram. Lá tem um e-book sobre autoconhecimento. Eu compartilho literalmente com o que a Lourdes acabou de dizer, que quanto mais você se conhecer, melhor são as suas possibilidades, né? De agir, de tomada de decisões, e de acertos, que você faz com responsabilidade, assumindo ela propriamente dito, né? Não atribuindo as coisas aos outros, e fundamentalmente você é protagonista da tua vida, né? Eu acho que nos dias atuais, mais do que nunca, nós precisamos ser protagonistas da nossa história, né? Só nós podemos escrever a melhor história, né? Então, eu acho que assim, esse nosso conhecimento, esse nosso entendimento do porquê que nós agimos, porquê que nós fizemos, é o que que nos limita, o que que nos levanta, é fundamental para que a gente possa atingir os nossos sonhos, os nossos objetivos, né? E é assim que o ser humano se movimenta, né? É assim que eu vejo. Então, e tem alguns posts aí na minha página, que vocês estão aí na minha bio, né? Que vai ser um prazer tê-los aí. A gente está compartilhando esses conhecimentos. Legal? Bom, então vamos lá, né? Hoje, quando nós estávamos conversando, eu e a Lourdes, sobre o que, que nós falaríamos, e nós vamos trazer aqui um tema, né? Que fazia tempo que eu não fazia uma abordagem.
que é a questão da programação neurolinguística e, fundamentalmente, sobre a questão da comunicação, né? Então, quando nós acertamos aqui o que a gente estaria trocando nessa live, né? É um pouco desse entendimento, né? Porque nós estamos sempre focadas nas mesmas coisas, né? A PNL nada mais é do que o estudo da mente humana, né? Do porquê que nós agimos, porquê que nós fazemos. Então, eu nunca consigo sair do foco de entender o ser humano, né? E aí, a Lourdes, acho que assim, ela tem uma visão muito legal sobre isso, e a gente vai andar bastante pelo processo de comunicação, porque a comunicação, embora a gente fale assim que é muito fácil a gente se comunicar, mas não é bem assim, porque retrata exatamente o que nós somos, a forma como nós pensamos, e muitas vezes, eu brinco sempre, né? Os ovos se quebram de tal forma, porque nós não nos expressamos, nós não nos comunicamos da forma como nós deveríamos. Então vamos lá, Lu, vamos começar por essa conversa aí, da mente humana. Vamos. E é interessante a gente pensar na mente, porque a mente muitas vezes mente para a gente, né? Porque os pensamentos viajam, os pensamentos estão entrando aqui e acolá, muitos deles a gente captou, né, do ambiente, às vezes até de uma conversa lateral, porque o subconsciente fica lá com o radar ligado, absorvendo informações vindas de todos os lados, né? Então, de repente, chega um pensamento na sua cabeça e você fala, nossa, você não questiona de onde veio aquele pensamento. Você pega o pensamento e continua seguindo e alimentando aquele pensamento, e o pensamento atrela emoções, e quando você vê, você está toda envolvida num ambiente de um pensamento que às vezes fica lá repetitivo, te enlouquecendo e trazendo emoções que vão dando mais peso àquele pensamento. E isso acontece, infelizmente, com mais frequência, quando a coisa é mais pesada, mais negativa do que quando é muito alegre, muito feliz, né? Antes a gente se perdesse na alegria e na felicidade, traria muito mais leveza para a vida, né? Mas não é, infelizmente, não é o que acontece, mesmo porque a mídia está carregada de informações aí que trazem ansiedades, medos, angústias, e o pessoal continua assistindo televisão, ouve o rádio, lê o jornal, e aquele monte de informações que são comunicações, que são mensagens, que são manipuladas de tal forma que queiram atingir um objetivo, e se a pessoa não estiver ligada no poder da comunicação, no poder da palavra, e não parar para analisar aquilo com certo critério, ela pira, ela entra naquela ansiedade, naquela angústia, naquele medo, e às vezes ela nem tem muita consciência do porquê, porque ela é envolvida pelo ambiente, ou pela mensagem que chegou, ou por uma crítica que ela recebeu, por um comentário que ela ouviu. Então, quando a gente para prestar atenção no poder da comunicação, e aí eu vou falar um pouquinho da PNL, vou começar com os canais de comunicação da PNL, algumas das minhas seguidoras aí já sabem que eu fiz uma live falando disso, mas agora eu vou estender um pouco mais. Aguenta aí, gente, porque eu vou um pouquinho mais a fundo depois. Isso é muito interessante saber para autoconhecimento e para poder perceber o que é que o outro está querendo dizer na sua comunicação. Os canais da comunicação, da programação neurolinguística, que eles são formatados já desde a vida intrauterina, a gente nasce com aquele padrão, ninguém escolhe esse padrão, né? O que a gente pode fazer com exercício, com treino, com autoconhecimento, é administrar o padrão, né? Dar aquela aliviada naquilo que é muito tenso, melhorar, potencializar um pouco aquilo que é mais interessante, mas um padrão vai ser sempre um padrão. A laranja vai ser sempre laranja, o abacaxi vai ser sempre abacaxi. Então, quem tem um padrão predominantemente auditivo, ele vai ser auditivo, por mais que ele tente elaborar, a fazer uma nuance melhor com os outros padrões. O que vai prevalecer vai ser o auditivo.
O que é o auditivo? O auditivo é aquela pessoa que gosta de ouvir, é o bom ouvinte, é aquela pessoa que fala muito pouco, é aquela pessoa que observa muito, é aquela pessoa que atrai pessoas para vir chorar as mágoas no seu ombro, porque é uma pessoa que tem muita empatia. No ouvir, ela consegue, sem falar praticamente nada, ela consegue tirar do seu interlocutor toda aquilo que ele precisa comunicar. Então, o canal de expressão do auditivo é ouvir. E para se comunicar com o auditivo, qual é a melhor maneira de fazer? Falando. Então, quando você se comunica com o auditivo, você, em vez de chamar, você pode chamar pelo nome, mas em seguida você fala, ouça isso, ou preste atenção nisso. Você ouviu aquilo? São palavras que ligam com a audição, ouvir, escutar, atenção, né? Conectam com a audição. E essa pessoa, ela vai ter um comportamento, como eu falei, ela sempre fica um pouco mais à parte, porque ela não é comunicativa. Não é que ela não seja comunicativa, a comunicação dela é ser um escutador, um ouvinte, não é um falador, não é um orador, né? Então, essa pessoa, se você sabe que existe esse canal de comunicação e convive com uma pessoa assim, você vai entender que este é o padrão dela, ela foi formatada desse jeito. Porque quando a pessoa não tem consciência, isso pode criar certos atritos nos relacionamentos, principalmente entre marido e mulher. Quanto que a gente ouve mulher reclamar, meu marido não fala, a gente não pode conversar, não tem diálogo, mas é porque ele não fala, não é que ele não quer Faz a conversar. PR, né? A discussão da relação, né? Exatamente. Não é que ele não quer falar com você a respeito da relação, é que ele simplesmente ele não tem, não faz parte do padrão dele a fala. Ele prefere ouvir do que falar, né? Já um visual é aquele que observa tudo à sua volta. Então, é um observador. A visão para ele é muito importante. Então, a comunicação dele é por meio do quê? Ele é uma pessoa que gosta de estar sempre muito bem vestido, bem arrumado, com ambientes muito limpos, organizados, bem decorados. E se isso não tiver dentro da vida dele, vai incomodar. Então, ele vai cobrar do outro. Né? Ele vai cobrar, puxa, você vai sair com essa roupa? Podia estar mais bem vestida, ou podia estar mais bem vestido, né? Aquelas mulheres que se arrumam todas para ir ao teatro com o marido, e o marido quer ir de bermuda e chinela, né? Dá atritos terríveis, né? Porque para ele está confortável, ele provavelmente é um sinestésico. O sinestésico gosta de conforto. Ele quer mais se esparramar no sofá, curtir uma televisão, pedir uma pizza para entregar em casa. E a mulher está Ô, querendo sair, né? É. ô Lu, o sinestésico é aquele tipo que compra um chocolate para levar para a esposa às 8 da manhã, num sol de 39 graus, chega todo derretido, né, achando que fez o máximo, né? Mas é verdade. Por quê? Porque ele é acolhedor, aconchegante, ele gosta de carinho, ele gosta do tato, ele gosta de saborear as coisas assim, né? Com mais prazer. Então, para ele, tudo aquilo que é tato, que é paladar, que é mais confortável, é a linguagem dele. É. Né? É a linguagem dele. Então, a gente precisa saber muito desses canais, porque isso pode evitar muito atrito, principalmente nos relacionamentos familiares, né? Marido e mulher, mãe e filhos, ou os filhos com seus pais, e assim por diante. Porque quando a gente sabe que aquilo é um padrão e não é um comportamento deliberado, a gente aprende a respeitar. E quando a gente aprende a respeitar, fica muito mais fácil aceitar. E a aceitação é fundamental num relacionamento, seja ele familiar, afetivo, profissional, né? Então, a comunicação, ela tem essas coisas, essas nuances que vão além da fala, que vão além do poder de oratória que a pessoa possa ter, né?
E o que é mais fantástico? Quando você sabe que existem esses padrões e cada um tem uma necessidade, você, ao falar com um visual, por exemplo, você chama a atenção dele, veja isso aqui, olha aquilo. Então, a pessoa desperta porque está conectada com o padrão dela. Quando você vai falar com um sinestésico, você pode até encostar na pessoa, pôr a mão no ombro, ou chamar a atenção, sinta isso, perceba, porque fala, conecta com o padrão dela, né? E isso vai harmonizar os relacionamentos, né? Agora, já esticando um pouquinho esse assunto da comunicação, tudo isso é muito importante, principalmente esses canais de comunicação. Mas a fala, além da fala ter o poder da palavra, o que é muito importante a gente observar é o tom de voz, a expressão facial e a expressão corporal, que é a comunicação não verbal. E essa comunicação, ela é 90% mais potente e poderosa do que a comunicação verbal. É a história do corpo fala, né, Lu? O corpo fala. Então, na realidade, você pode até falar num tom ameno, né? Na verbalização, na fala, mas toda a tua expressão, né? E todo o seu corpo, ele está mandando outra mensagem extremamente agressiva, extremamente para Conflitante aquilo atingir, que ele fala, né? exatamente, para expressar o pensamento dele propriamente dito, né? Tá? Então, Essa a questão gente do tem... corpo, essa questão do corpo fala, esse é um dos processos, né? Que as organizações muito têm estado atento já há algum tempo sobre as questões do comportamento das pessoas, né? Então, eu sempre falo, né? As pessoas são contratadas pelas suas competências técnicas e são demitidas pelos seus comportamentos, né? E é uma Então, verdade isso, né? É uma verdade. então, por isso, cada vez mais, né, quando nós falamos na programação neurolinguística, nesse estudo da mente, né, nesses padrões, né, que as pessoas acabam adotando, né, elas têm que estar vinculadas a se conhecer até para poder transformar, né, Lu? Porque Com certeza, com certeza. E aí vem uma outra parte da comunicação, que é a comunicação interna, Sim. que a maior parte das pessoas esquece de fazer, né? Sentar, respirar e conversar com o seu eu interior, conversar com a sua criança interior, Uhum. conversar com a sua alma. E por que não conversar até com seu sabotador? Lá nas sombras do inconsciente habita um sabotador, que é aquela nossa parte mais sombria, aqueles problemas que a gente não conseguiu ainda resolver e que estão num nível tão inconsciente que fica difícil, até ele se manifesta por meio de emoções, de sentimentos, de situações que às vezes a gente acaba atraindo até por essa ação inconsciente e que vem trazer constrangimento, estresse, insatisfação para a nossa vida. Então, é assim, fundamental a gente parar de vez em quando, mentalizar. A gente criança, eu acho que a faixa de uns 2 anos de idade é ótimo para isso. Pode ser antes, pode ser depois, mas eu acho que 2 anos é aquela idade em que a criança já tem muitos interesses e ela está muito sedenta de aprendizados, né? Sim. Então você imagina você pequenininho, ou pega uma foto e olha para a foto, imagina você colocando essa criança no seu colo e conversando com ela, fazendo um contato, fazendo uma comunicação verdadeira, sabe? Às vezes até pedindo perdão por sua ausência, porque você é adulto, esquece que existe uma criança que habita lá dentro. Então você se envolve no seu cotidiano, naquele estresse do dia a dia, nas atividades todas, e a criança está lá puxando a tua saia, olha eu aqui,
Ai, ninguém me ouve, ninguém me quer, né? E a criança fica tadinha, frustrada, amuada, porque é uma criança. Então, como é que ela consegue chamar atenção? Gritando, fazendo birra, chorando ou se amuando num canto. Então, às vezes, quando a gente sente isso, e nós adultos sentimos isso, e quando sentimos isso, é hora de parar e olhar como é que está essa minha criança, vou conversar com ela. Botar a criança no colo e conversar como é que você está, por que você está triste, porque a gente sente. Quando você senta a sua criança no seu colo e começa a conversa, abrir o seu coração, começa a vir a intuição, começa a vir aqueles insights, começam a vir aquelas sensações. E quando a criança está bem, aquilo aqui no teu cardíaco floresce, você sai um sorriso no teu lábio que você nem percebe que está sorrindo, mas é a tua criança que está se expressando. Ela está bem, ela está feliz. Agora, quando ela não está, você vai sentir ou um aperto no cardíaco ou uma dor na boca do estômago, aquele aperto, sinal que ela não está bem. Então, é a hora de a gente respirar fundo algumas vezes, acarinhar aquela criança e perguntar para ela: o que é que eu posso fazer por você? Uhum. O que é que você está precisando? E aí começam a vir as intuições, e se não vierem exatamente naquele momento, converse, agrade, acarinhe, diga a ela que você está atenta com as suas necessidades e depois você entrega. Daí a pouco você vai ligar a televisão para ver um filme e vem uma imagem na tua mente que era aquela comunicação que não foi feita naquela hora. É a intuição que traz por meio, às vezes, um outdoor na rua, alguém liga e fala uma coisa e vai cair a sua ficha. Então aí você vai perceber que houve sim uma comunicação bacana, bem harmonizada, né? Porque, principalmente no começo, quando a gente não está acostumado a fazer esse tipo de exercício, às vezes demora para cair as fichas, né? A Na mesma... realidade, eu sempre tenho feito aí algumas abordagens nessa linha. As pessoas olham muito pouco para elas internamente, né? Sim, Elas até se preocupam com o visual, com o externo, com a parte estética, né? Mas parar e tentar entender as suas emoções, né? São pouquíssimas as pessoas ainda, né? São poucas as pessoas que conversam com elas mesmas, né? uhum, Essa é uma das coisas, né, Lu, que durante esse processo todo da pandemia, que as pessoas tiveram que ficar mais em casa, tiveram não, ainda, nós devemos ainda permanecer em casa, né, porque não passou ainda, né, evitar, né, sempre que possível. Eu escutei e vi vários depoimentos, tipo assim, eu não aguento mais ficar comigo mesmo, né? Então, essa coisa assim, eu não aguento mais. Nós temos que ter em mente que a melhor companhia somos nós mesmos, né? sem dúvida. Então, todo esse processo de ansiedade, né? É óbvio, né, que as pessoas têm lá as suas preocupações, são muitas incertezas, né? Mas eu sempre falo assim, né? Qual é o controle que você tem externamente sobre o processo da economia, sobre o processo de quando é que vai ter a vacina, sobre, né? Então, eu acho que assim, o que você não tem controle não dá para você ficar sofrendo, né? Uhum. E muitas vezes, da onde vêm essas angústias, está aí nessa lado sombra, né? Jung fala da sombra com muita propriedade, né? Ele traz esse lado. E quando ainda fala da síndrome do impostor, né? Que habita em nós, né? Que na realidade eu falo sempre que o nosso pior inimigo somos nós mesmos, né? Não é o Não ter outro. dúvida, é isso mesmo, com certeza absoluta. O É, bem e o mal habitam dentro de nós. Não tem exatamente, como. exatamente. E aí, dentro desse processo, né, o quanto que essa parada, né?
o quanto que essa autorreflexão sobre você mesmo te acalenta a alma, né? Você Sim, acalenta o teu processo interno, né? Que porque eu costumo falar que a comunicação interna, a importância dela é você se comunicar com a criança e com a alma. Porque a alma é o seu lado mais experiente, é o seu lado mais evoluído, é o seu lado mais sábio, né? Ele está num nível diferente do nível da criança. A criança permaneceu criança, é aquele lado que não cresceu. Né? A alma não, a alma vai evoluir, sei lá quando, né? A eternidade. Então, a alma é você olhar para cá, a criança você olha para cá. Né? A criança você olha aqui para o seu lado esquerdo, aqui embaixo, no seu colinho. A sua alma você já pode reverenciar de uma forma diferenciada, você pode buscar um contato só dentro do seu coração, ou você pode elevar a sua mente, né? Porque eu acredito que existe sim, né? A nossa mente consciente, o subconsciente e o inconsciente, que é o lado mais profundo, mas acima disso existe aí um intermédio entre o supraconsciente, né? O nosso espírito, aquele que realmente é a nossa consciência maior, né? Que nem sempre também a gente consegue conectar, porque a gente se envolve aqui no dia a dia, nas coisas que são automatizadas, né? A maior parte das pessoas vivem com o piloto automático ligado, não se dão conta do aqui, do agora, né? Fazem as coisas todas de uma forma muito mecanicista. Então, quando você para e conversa com a sua alma, pedindo uma orientação, pedindo sei lá, né, o que é que eu preciso saber agora, né, me mostra um caminho, ou até só por gratidão, conversar e abrir o seu coração com a sua alma, é a segunda forma de comunicação, não estou pondo aqui prioridades, não, o que é mais importante, acho que os dois são muito importantes, mas é uma parte importante da nossa comunicação interna, e isso vai fazer com que a gente comece a se conhecer cada vez melhor, e quando a gente se conhece realmente, verdadeiramente, a gente vai ficando mais segura. E quando a gente vai ficando mais segura, mais confiante, vai melhorando a autoestima. E quando melhora a autoestima, a gente começa a transbordar isso na vida das pessoas, né? E você aí, sabe que a Vânia colocou aqui um comentário que ela diz assim, né? O autoconhecimento, às vezes, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, às vezes faz com que. Espera aí, só um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui que saiu agora aqui da tela. Ela diz que o autoconhecimento, às vezes, traz verdades com as quais nós não estamos prontos para lidar. não deixa de ser uma verdade, é Não verdade. deixa de ser uma verdade, mas assim, quando nós não estamos prontos para lidar, né? Por quanto tempo mais nós vamos adiar, né? Esse é outro processo. Exatamente. E Mas qual é é o impacto interessante. que isso tem em nós, né? Na nossa Uhum. comunicação, nos nossos pensamentos, no nosso comportamento, né? Com Na realização certeza. dos meus objetivos, né? Com certeza. Eu andei lendo algumas frases assim interessantes, sabe? Você ouve, você lê, sempre a mesma informação. Diz que a maior parte das pessoas não tem medo, na realidade, não tem medo das suas sombras, do seu lado mais inconsciente. Na realidade, ela tem medo mesmo de quem ela é na sua totalidade, de todo o poder que ela tem, né? Porque o poder vai fazer com que você se torne cada vez mais autorresponsável. Isso pede responsabilidade, né? E muita gente também não está nem um pouquinho preocupada de ser responsável. Quer levar a vida, né, empurrar com a barriga, dançar conforme a música e ir jogando a responsabilidade da vida para a vida, para a política, para o governo, para o pai, para a mãe, para o chefe, sei lá. Então, isso é uma coisa que incomoda realmente muitas pessoas. Mas o autoconhecimento
pode até assustar a gente de vez em quando, mas que nos fortalece muito. E aí isso aqui é fundamental, né? Você ir atrás, porque eu sempre falo, né? Se a gente não enfrenta, mais dia, menos dia, volta. Mais cedo, mais tarde, você vai. É que nem antigamente falava, desculpa, antigamente falava, jogar sujeira debaixo do tapete, lembra quando falava isso? Né? Uma hora tem que tirar o tapete e limpar, né? Não, ou então o que acontece? O outro vai ficar tão alto que você trupica nele e cai, né? Então, de Exatamente. alguma forma, vai chegar uma hora que você vai ter que tirar aquele tapete do lugar e tratar de ver o que está lá por baixo, né? E É isso. isso é uma coisa que é de uma importância extrema. E seria tão bom, né, se a humanidade se abrisse para essa necessidade de conhecimento, de comunicação externa e interna, né? É. Ô, Lu, eu vou aproveitar aqui, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do impostor, né? Que existe em nós e o quanto que ele nos impacta, óbvio, não só na nossa comunicação, mas fundamentalmente no nosso agir, né? O quanto que ele nos bloqueia com os nossos pensamentos, né? Tá? Aí eu queria que você desse essa abordagem, eu gosto de ouvir você falar sobre isso, sabe? Acho que você. É, É é, assim, eu acho que a gente estuda muito, mas no fundo, a gente sempre tem o nosso palpite, né? é, a Vamos gente sempre palpitar, palpita em cima, né? vamos palpitar um pouquinho aqui. Eu sempre não, de muito tempo para cá, eu busco muito entender esse sabotador, esse impostor, essa sombra, seja lá o nome que ela tenha. E existem correntes que falam, no fundo, esse sabotador ele só quer preservar a sua vida, ele quer te poupar de um sofrimento maior. Eu falo, gente, mas para mim isso não tem muito fundamento, não, porque muitas vezes essas ações desses sabotadores, ou seja, a mensagem consciente que vem traz uma carga emocional tão pesada, com tanta ansiedade, com tanta angústia, com tanto medo. Isso tudo está dentro do sabotador, é ele que faz aquilo fluir, né? Florescer e chegar à tona e vir até a mente consciente. Meu Deus, é a mesma coisa que o medo. Muita gente fala assim, não, o medo tem um lado bom, o medo ele preserva a sua vida. Não, quem preserva a sua vida é o seu instinto de preservação, seu cérebro reptiliano, que vai tratar de fugir ou combater, dependendo do perigo que ele vai enfrentar. Não é o medo. O medo, ele pode inclusive te matar, né? Porque o medo, ou você bate, ou você foge, ou você se faz de morto. E numa dessa, você pode dar errado. Então, bloqueia a tua capacidade de ação, bloqueia a realização dos seus sonhos, uma série de coisas. Aí você pode pensar em outro embusteiro que vem aí, outra sombra que chega, a dificuldade de perdoar. Não, porque tal fato é imperdoável, aquela pessoa fez de propósito, não merece o perdão. Olha que loucura, gente. O perdão liberta. Você não perdoa porque o outro merece ou deixa de merecer. Você perdoa para você se libertar da angústia, daquela mágoa, daquela tristeza ou daquela raiva que aquele fato te fez passar. Porque enquanto você não perdoa, aquela brasa está lá queimando o teu coração. Aquela ferida está fervendo. Cada vez que você lembra daquele fato ou daquela pessoa, você parece estar rasgando a ferida, está piorando a ferida. Então, perdão, é libertação. Quem é que traz essa não consigo perdoar? É um embusteiro? É um sabotador? Agora, se é um embusteiro, um sabotador, como é que ele está te protegendo? Como é que ele está te ajudando? Não está.
Então, ter consciência disso é outra coisa para a gente parar e fazer uma comunicação interna aí para ver qual é a mensagem que tem por trás disso. E tem algumas outras, né? Que é aquela velha história, né? Isso não é para mim, eu não consigo isso. Nossa, crenças limitantes, essas então? Essa eu acho que são algumas coisas que as crenças, né? Que são o que nos norteiam, vamos falar dentro do padrão da PNL, né? Que nos molda, né? Esse é um contexto que judia demais das pessoas, né? Tá? E com relação ao medo, eu sempre eu vejo o medo assim, né, Lu? Eu acho que a cautela ela é importante, Sim. principalmente quando na sociedade que nós vivemos, né, uma sociedade que às vezes é bastante tóxica, né? Então acho que tem alguns cuidados, né? Lógico que não é aquele medo aterrorizante que faz com que te imobilize, não é isso, né? Mas eu acho que quando você sai à rua, que você olha para um lado, que você olha para o outro, isso não é para ser. Mas, Lourdes, isso não é medo, isso você mesmo falou, é cautela. É Cautela cautela, né? é prevenção, Eu não acho é que é uma medo. prevenção, né? Então, eu acho que assim, você tem que ter alguns cuidados, né? Sim, Eu chamo isso com de cuidado, certeza. né? Então, tem pessoas que comentam assim, eu tenho medo de ficar na rua até muito tarde. Eu acho que assim, essa cautela, né? E essa prevenção, eu acho que é extremamente sadio, né? Você está se Com preservando, certeza, literalmente, né? com E eu sempre certeza. falo, se você não tiver isso, você não tem nada para perder, né? Então, eu acho que assim, esse tipo de atitudes significa que você tem algo ou alguém para perder, né? Sim, com certeza. E você respeita a vida, né? E você Exato. tem atenção ao entorno. Isso é muito saudável, isso é necessário que seja assim, né? É. Haja vista, por exemplo, se você vê situações onde existe risco de vida com uma certa constância, por exemplo, no Chile, na Patagônia chilena, em Punta Arenas, tem algumas ruas que têm as placas, em caso de tsunami, siga por aqui. Quando eu li aquela placa, eu comecei assim, gente, tsunami, ai, o que eu faço? Não, é uma prevenção, né? Por quê? Porque eles já sabem que é uma região propícia para ter tsunamis. Então, lógico que eles têm todo um sistema de prevenção. Né? Então, vão só alarmes, né? Os sistemas marítimos lá são bem controlados, aquela coisa toda. No Japão, que são terremotos que acontecem com frequência, além das edificações terem toda uma estrutura para sofrer balanço, né? Eles têm um sistema de balanceamento nos edifícios para evitar que no terremoto aquilo venha abaixo. Então, desde o jardim de infância lá, existem aqueles treinamentos para o caso de terremoto. Então, a criança, desde pequenininha, ela sabe, por exemplo, que na hora de fugir, ela não pode ficar desse lado, ela tem que entrar de lá, não pode ficar, sei lá, né, debaixo da mesa, ela fica do lado da cama, por exemplo, né? Ela já é treinada. Por quê? É precaução. Existe a possibilidade de um risco à vida, então vamos nos precaver, vamos ser cautelosos, vamos treinar para que, caso isso aconteça, eu sei como me Como livrar do proceder, problema, né? minimizar, né? Então isso é Eu, muito saudável, necessário. eu tenho trabalhado também um pouco as questões da ansiedade, né? Que a ansiedade é um outro sabotador, né? Com certeza. E, O e danado sabotador que está. aflorado e com uma porta para um processo depressivo, né? E uma das coisas que eu falo assim, gente, tem alguns pontos da emoção, porque a ansiedade é uma emoção, né? A gente não pode Opa, esquecer disso, né? Que ela faz total sentido. Então, você fica ansioso porque você vai fazer uma prova, porque você vai fazer um concurso, porque você vai fazer uma entrevista de emprego.
Você vai num casamento, né? E você fica naquela expectativa daquela festa, né? Porque você vai fazer uma live e aquilo te dá, né, aquele frio na barriga, não é verdade? Não é assim, É, né? é Então, eu acho que assim, natural que seja, né? então eu acho que assim, existem pontos desta emoção que são saudáveis. Nós somos seres humanos, né? Quando você tem aquele encontro que você está esperando há tanto tempo com aquela pessoa, te dá aquela taquicardia, né? Né? Isso tudo é uma situação que todos nós somos seres humanos e a gente passa por isso, né? Agora, o problema é quando você fica ansioso porque você não controla o tempo, porque você quer que faz sol e está chovendo, ou vice-versa, frio, calor, né? É óbvio, extrapolando aí, né, Lu? Sim, com Mas certeza. neste contexto, né? Porque tem Quando coisas. você fica ansioso por querer controlar uma coisa que não tem controle, é completamente independente da sua ação ou do seu desejo, quer dizer, Exatamente. não tem sentido, né? Não é saudável. Porque criar expectativa também é natural do ser humano, né? Quem não cria expectativa? Mas a expectativa, geralmente, ela é mais para o positivo, uma coisa mais leve e tal. A ansiedade não, a ansiedade traz a angústia, né? Traz a... Aquele medo disfarçado, né? Ela não deixa de ser filha do medo. É um medo não tão intenso, ela fica entre o medo e a preocupação, mas é sempre em relação ao futuro e às possibilidades daquilo que virá a ser. E que muitas vezes não depende dela. Né? Não, e às vezes a gente nem passa, né, por aquilo, né? Porque você nem tem o controle, né? Você Esse é só um, sofre, fica esse só só no sofre. sofrimento. É, é. É, Essa é uma das coisas, né, que viver no presente, né, ele é fundamental, né? É o aqui e agora. Não dá para pensar amanhã. É óbvio que não é que você não precisa ter o olho no futuro, não é isto, né? Mas esse olhar no futuro é legal, é importante, se faz necessário, mas é aqui e agora, né? com É por aí, certeza, mesmo porque o futuro você constrói agora. O futuro é o resultado do hoje. sim, Certo? Então, o futuro você pode fazer o que em relação ao futuro? Fazer um plano estratégico, fazer um bom planejamento e viver o seu melhor no dia de hoje. exatamente. Porque diz o velho ditado, né? Futuro a Deus pertence, né? De repente nem chega, a gente não sabe se, pum, de repente eu caio esticadinho aqui do lado, ninguém sabe o dia de amanhã. Então, Para para com que, isso. para que sofrer com antecedência? Deixa para cada dia a sua preocupação e o máximo que a gente puder fazer para despreocupar melhor. Né? Focando sempre o lado mais positivo, mesmo quando bate aquela ansiedade, aquela angústia, aquela tensão, parar, respirar profundamente, fazer aquela conversa interna. É a criança que está incomodada? É a minha alma que está mandando um recado e eu não estou percebendo, e ela está lá desesperada, torcendo para eu entender o recado que ela está mandando, e eu não estou nem aí? Ou é o meu sabotador que está lá me instigando, né? Então é aquele momento de separar e começar aquele diálogo interno, aquela conversa bem centrada, né, em cada uma dessas figuras, né? Cada um desses seres que habitam em nós, né? Exatamente. Aqui estão perguntando para nós como controlar a ansiedade, né? Eu falo duas, você fala duas, tá bom? Acho que assim, uma das técnicas de controlar a ansiedade é o aspecto da respiração, né? Com É certeza. se concentrar exclusivamente na sua respiração, no expirar e no expirar. Isso esvazia a mente, literalmente, né? Te gera um bem-estar enorme. E uma outra, vou falar, depois a Lu fala o restante, é a questão da meditação. Essa é uma prática, né? De meditar. Você coloca lá uma música, de você dar uma relaxada, né? Essa meditação, ela tem a ver com um aspecto de bem-estar para você, de você estar em contato com você mesmo, né? Tem várias no YouTube, tem vários tipos de meditação, né? E inclusive algumas te direcionando, né?
Você está caminhando na floresta, no jardim, nas flores, e você vai imaginando aquilo e vai te gerando assim um bem-estar enorme, né? Quer complementar ou quer que eu vá? Não, Você pode falou. continuar, depois eu falo. Eu acho que uma outra coisa é a questão dos exercícios físicos, né? Eu acho que é extremamente importante o caminhar. Tem pessoas que não gostam, né, de exercício, de academia, né? Mas acho que o andar faz muito bem. Então, pega o cachorro, se tem o cachorrinho, dá a volta no quarteirão, vai na padaria a pé, enfim, ou sai realmente para esparecer, né? E fala assim, eu vou andar um pouco para eu esparecer, né? Não é assim que ele está concentrado? Então, isso faz um bem-estar danado e ajuda no processo da ansiedade. E a outra coisa é fazer algo que você goste, né? Então, sei lá, né? Eu vou dar alguns exemplos. Eu tenho alguns livros que eu sou apaixonada, mas é um filme bom. É, eu sou do interior, né? E o povo do interior adora jogar truco, né? Então, Ai, que legal. quando junta lá com os meus sobrinhos, o meu irmão, e aí a gente senta lá, joga truco. Eu adoro, momentos assim de extremo prazer. Ou jogar uma tranca, jogar uma paciência, sei lá, alguma coisa que goste, né? Que você consiga fazer, que você vai se envolver com aquilo e se sentir extremamente bem. Espero ter contribuído aí, Azevedo. Acho que é isso Ah, é mesmo. a Cidinha, é a Cia Azevedo, é a Ah, Cida, é assim? Cidinha, Oi, é a Si, espero Cidinha. ter contribuído aí com você aí para nessas dicas aí de como controlar a ansiedade. Você quer complementar aí, Lu? Então, eu acho assim, aliás, você tirou da minha boca as que eu ia falar, né? Que são excelentes. Mas você sabe uma outra coisa que eu acho deliciosa? É música. Música. Eu ponho uma música que eu gosto e começo a prestar atenção na música. É aquela coisa, sabe, de você se permitir parar. Teve uma época que eu estava morando em São Paulo, eu fazia caminhada no Horto Florestal. Eu colocava, eu cheguei a gravar o Louis Armstrong cantando What a Wonderful World, aquela música extraordinária, e na voz dele, uma coisa assim, colossal, né? Então, quando eu É, estava muito estressada, eu gravei, sei lá, acho que umas 30 vezes seguida. Ainda na época que usava fita, sabe? Aqueles sei, gravadores de fita. sei, sei. Eu saía caminhar com fone de ouvido, ouvindo só aquela música e olhando para as árvores. Então, eu acho que outra coisa, assim, fantástica para diminuir a nossa ansiedade é você pôr uma música que você gosta muito e parar, respirar e prestar, ficar assim, olha, só curtindo a música, sem fazer nada, só prestando atenção na música. Outra coisa que me acalma muito, que eu adoro e que aqui eu não tenho feito, é abraçar uma árvore. Sair, fazer uma caminhada, encontrar uma árvore, me abraçar com ela, ficar lá 2, 3 minutos abraçada. Nossa, você começa a ouvir, é uma coisa impressionante. Você ouve a seiva caminhando dentro da árvore, sim, você ouve aquela coisa, você ouve o vento, né? Porque aquilo reproduz ali, né? Dentro da árvore. É uma coisa assim que desestressa, que tira toda a ansiedade, que te faz muito bem. Caminhar observando a natureza, para mim, é uma benção, adoro. Eu caminho olhando para cima, para as árvores, para a copa das árvores, ou então eu caminho, se tem animais, se tem lagos, que tem gaivotas, essas coisas assim, Uhum. sei lá, garça, né? Agora tem muita garça, aqueles mergulhões. Eu caminho olhando para a natureza. E outra coisa que tira a sua conexão com a ansiedade é, parece meio doido. Minha sobrinha uma vez falou assim, ai, tia, isso é punk. Eu estava até trabalhando a minha fé. Era caminhar com o óculos de sol, ninguém vê se o teu olho está aberto ou está fechado, né? Então, caminhar de olhos fechados. Você olha, isso lógico, em parque, né? Lugar que você vai só para fazer caminhada, não na rua, onde tem perigo, né? Mas o que é o interessante você caminhar de olhos fechados?
Você olhou que aquela pista de caminhada está lá, 100 metros livre, não tem ninguém por ali. Você fecha os seus olhos e começa a caminhar. Imediatamente você fica insegura. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu não vou sair da pista? E você quer abrir o olho para enxergar. Então a tua concentração no agora, naquilo que você está fazendo, espanta a sua ansiedade. Então você fica naquele, dá uma piscadinha para ver se eu não vou tropicar, abre o olho, fecha o olho e continua a caminhar. Sem É meio contar, doido, mas sem funciona. contar que você, quando você fecha os olhos, né, você põe em uso os teus outros sentidos, né? Sim, com certeza. E Então acaba sendo. desvia a sua atenção, né? Aham, Da exato. ansiedade, desvia a tua atenção da ansiedade. Você vai ficar na preocupação de dar o passo certo, no lugar certo, de não dar um trambolhão com alguém, né? É um exercício que eu acho assim, bem interessante. E o outro é aquele ligar para uma amiga, sair bater um papo, abrir teu coração, colocar as coisas para fora, porque aquilo que a gente não põe para fora vai ficar magoado, né, lá dentro. Né? Aham. Magoado é a água parada, nem a água parada estraga. Então, a gente precisa sempre ter uma forma de escape, né? De trazer, de pôr para fora aquela ansiedade, ou equilibrar aquilo num nível mental bom. Eu estou preocupada aqui que está faltando 2 minutinhos aqui, e senão a gente perde a nossa Então, live. Já vamos passou o tempo, encerrar. vamos encerrar. Eu queria te agradecer, agradecer ao pessoal. Vamos fazer mais. Passou muito rápido, não foi verdade? Eu Passou. olhei agora aqui, foi, meu Deus, 2 minutos. Muito Gente, muito obrigada. obrigada. Um Muito, muito beijo, bom fim de semana, tá? Bom feriado. para vocês também. Eu repito. Tchau, querida. Obrigada pelo convite. Um Beijo. beijo, amor. Tchau. Tchau.